Boa noite, Votorantim. Boa noite a você que está em casa acompanhando aqui, né, o programa Debate dos Fatos. Acompanhando não, vai começar a acompanhar, né? Debate dos Fatos, como você já sabe, é um programa que tem aí a proposta de debater os principais assuntos da nossa cidade e, sobretudo, trazendo sempre uma pessoa ligada ao poder público, uma pessoa que detém um mandato, para que juntos a gente possa debater assuntos relacionados ao nosso dia a dia, né? Assuntos que fazem parte da nossa vida. Então, esse é o Debate dos Fatos, programa produzido por mim e pela Luciana Lopes, a jornalista Luciana Lopes. Uma semana aí de 49 anos de instalação do município, uma data muito importante para todos nós que amamos essa cidade, que gostamos dessa cidade, que torcemos por essa cidade. Foi ontem, na verdade, né? Hoje é dia 28, e ainda está um clima aí na cidade de comemoração. Várias atividades estão acontecendo e isso faz com que a gente também pare para refletir um pouquinho sobre a instalação do município, né? Quais foram aí os avanços nesses 49 anos, de que maneira tudo isso começou. E é um assunto também que a TV Votorantim está sempre debatendo, está sempre buscando refrescar a memória dos votorantinenses, né? Aqui na TV Votorantim, nós temos o César Silva, que faz aí um programa voltado única e exclusivamente à história da nossa cidade. Aliás, um programa que é um sucesso aqui na TV Votorantim. No último sábado, nós tivemos aqui a professora Margarita Guerra, ela que foi esposa do primeiro vereador aqui da cidade, né, da primeira legislatura, o senhor Pedro Guerra. E ela, além de tudo, ela também teve aí uma participação na sociedade votorantinense, teve uma importância muito grande, porque ela foi uma professora que eu acompanhei o programa e fiquei assim impressionado o quanto essa mulher é querida pelos votorantinenses. Então, parabéns ao César Silva, obrigado ao César Silva por esse programa que é um presente não só para a TV Votorantim, mas para todos os votorantinenses. Bom, gente, a gente tem aqui hoje uma convidada, né? A gente já divulgou, já anunciou aí durante a semana. Essa convidada, ela tem aí uma particularidade grande, né? Com o tema que vai ser debatido hoje, porque ela é a secretária de Educação aqui da nossa cidade. Eu estou falando da professora Isabel Cristina Dias. Eu vou cumprimentar a professora Isabel e depois eu vou dar um oi para a Luciana Lopes, que está chegando aqui, né? Saiu lá da redação da Gazeta e está chegando aqui para poder me ajudar na condução do programa, tá bom? Professora Isabel, boa noite e, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui no Debate dos Fatos com a gente hoje. Boa noite, Wellington. Boa noite, Luciana. Boa noite, telespectadores. Eu aqui agradeço a oportunidade. Elogio sempre a Gazeta, elogio vocês, a TVV, esse trabalho tão bonito que vocês fazem. É um prazer estar aqui, poder contribuir aqui nessa noite. Que bom. Boa noite, Luciana Lopes. Tudo bem com você? Boa noite, Wellington. Acho que o Saldanha vai ali alinhar a câmera, isso, né? Me encaixar na câmera. Boa noite, professor. Hoje aceitar nosso convite. E boa noite aí aos nossos telespectadores que mais uma vez nos assistem. Estou chegando logo no começo dessa vez,
Cheguei cedo, não é? Chegou cedo, até porque hoje o tema é um tema, não que os outros temas não sejam tão importantes, né? Mas a gente classifica a educação como uma das primeiras. Grande relevância, né? Exatamente. E o fato da gente ter hoje a secretária de Educação faz com que a gente possa debater junto com ela vários assuntos, né? Com certeza. E a educação na cidade de Votorantim é uma coisa que nos preocupa e muito, não só na cidade de Votorantim, mas a nível de Brasil, não é mesmo? Certamente. Bom, eu estou aqui com a lista, Luciana, dos brindes que nós temos aqui hoje para as pessoas que participarem. Vou passar para você para que você possa ler. Então, olha, pessoal, você que está nos assistindo, você que ligar no 3247-1010, você vai concorrer aos prêmios que você está vendo aí no seu monitor. Uma pizza da Simone Pizzas, um pote de sorvete da Natu Ice, delicioso, hein? Um estojo para tablet, ai que chique! Um porta-kit bijuterias, sempre muito útil, né? Um kit infantil, um cofre de porquinho, um porta-retrato, uma capa para celular e um pacotão de pipocas Claque também, delicioso. Então, olha, não perca a oportunidade. Ligue 3247-1010, você concorre a esses prêmios. E já aproveita também para avisar a todos que estão aí, que você conhece, que talvez não tenha Supermídia, que nós também estamos no ar pelo site www.tvvotorantim.com.br. E também, Wellington, claro, a pessoa que ligar, além de concorrer aos prêmios, ela pode deixar aqui um recado, uma pergunta para a secretária. Hoje acho que ela está ciente que ela vai ser sabatinada aqui no nosso programa, né? Então, aproveita essa oportunidade. Não é sempre que nós temos essa oportunidade. Então, ligue, participe, deixe seu comentário, sua sugestão, seu elogio, que também sempre é muito bem-vindo, e você ainda concorre a esses prêmios. Verdade. Quem está lá no telefone é a Lorena, né? Que está atendendo aqui a todas as ligações. E você sabe que eu admiro você por essa tranquilidade que você sai da Gazeta, assume aqui a bancada, né? E começa a apresentar, começa a dialogar com o público de casa com essa tranquilidade, né? Eu já não consigo ter essa paz de espírito que você tem diante das câmeras. É aquela história, né, Wellington? Quando a gente tem um filho, o coração é todo dele. Depois que a gente tem 2 filhos, a gente aprende a dividir. Então, o debate dos fatos e a Gazeta conseguem dividirem as minhas atenções igualmente, e eu procuro também dedicar o máximo que eu posso aos 2. Eu vai alguns minutos, assim, até o programa começar a deslanchar, começar a ir tranquilo, daí eu fico mais relaxado, mas o início é sempre tenso, né? A adrenalina continua grande, mas a gente procura também se acalmar um pouco, respirar fundo, e agora é uma nova etapa, né? Tudo bem. Bom, vamos conversar com a professora Isabel, então. Com certeza. Isabel, você é natural da cidade de Piedade, e é uma daquelas secretárias que mora em Votorantim, que tem secretário que não mora em Votorantim, né? Que mora em Votorantim, não só mora em Votorantim, como mora na Vila Nova, um dos bairros assim mais queridos aqui, um dos bairros que mais participa aqui da TV Votorantim. Daqui a pouco você vai ver a Vila Nova ligando aqui. Então, isso eu acredito que já faz da secretária uma pessoa que tem uma relação mais do que direta com a cidade, né? Mas eu queria que você falasse como é que está sendo esses 15 meses, 14 meses, 15 meses, como secretária da Educação de uma cidade tão importante, uma cidade que você adotou há mais de 20 anos, né? Então, como que está sendo isso para você na sua vida profissional? Foi um presente ou foi um desafio? Bem, nem todo presente deixa de ser um desafio. É um presente desafiador.
Então, realmente, eu nasci em São Paulo, cresci em Piedade, né? Mas fui muito pequena, minha família é toda de Piedade, e adotei para morar em Votorantim. Há 24 anos eu moro em Votorantim. Queria começar já mandando um abraço para Vila Nova, que realmente toda sexta-feira a gente vê como o pessoal da Vila Nova liga aqui, mas também toda a cidade. Começo também agradecendo até esse presente, que quem me deu foi o prefeito Erinaldo. Então, um grande presente, é um desafio, e um desafio que tem que ser muito respeitoso, porque trabalhar na educação tem que ser muito respeitoso, trabalhar com as escolas. Eu tenho um foco de trabalho já há quase 30 anos, que são as crianças pequenas. Eu já trabalhei com muita criança com deficiência, trabalho com as crianças de educação infantil, com as crianças de 1º a 5º ano, tenho uma paixão por alfabetização. Então, todo o olhar de secretária é sempre para essa criança, como que ela está aprendendo, porque depois que você assume uma direção de escola, que você assume uma gestão e uma secretaria, a sua obrigação de professor triplica, porque o mais importante é que as crianças saiam para aquilo que a gente diz que faz para elas, que elas aprendam, que elas saiam com conhecimento, que elas consigam ler, que elas tenham a grande oportunidade de usufruir desse mundo, principalmente através da leitura, da escrita, daquilo que é o conhecimento. Então, é um desafio, porque para a secretaria é um desafio fazer com que isso chegue para todas as crianças da cidade. Não só as crianças da rede pública, porque, queira ou não queira, nós olhamos por elas o tempo todo. A secretaria tem que olhar por elas. E o desafio de que é para esta cidade, a cidade onde eu moro, onde cresceram os meus filhos, onde cresceram a vizinhança toda da Vila Nova, aumentou. Eu já tinha um olhar de professora e ganhei de presente essa oportunidade de ter um olhar de gestora para essa cidade que me acolheu. Então, olhar pelas crianças, por cada detalhe, olhar pelos professores, especialmente, que precisam estar estimulados, trabalhando, olhando, passando por todos os desafios, é super importante, é desafiador todo dia. Desde que na ponta o trabalho, o sucesso do trabalho da educação é com a criança. Ela está lendo, ela está escrevendo, ela está percebendo o que está ao seu entorno, ela é capaz de saber. Ontem nós tivemos, você falou, né, das festividades, a menina toda nervosa, mas emocionada, e eu perguntei para ela, por que você que vai ler? Porque eu leio bem. Então, é o que eu quero ouvir. Tem uma das coisas que eu não, toda a equipe da educação, o que o prefeito gostaria, e todos os pais e professores. Então, uma criança satisfeita, porque vai no palco chorando, nervosa, mas leu, é o que a gente gostaria, nós queremos que aconteça com todas as crianças. E quando... Pode perguntar. Posso perguntar? Professora Isabel, mas antes da gente entrar nesse contexto, né, do seu trabalho, tem algumas curiosidades, né? O prefeito é um professor Erinaldo. A gente percebe claramente que a senhora é uma pessoa muito mais técnica, muito mais voltada à questão acadêmica, da questão do ensino, do que propriamente as questões políticas ou até mesmo políticas partidárias, né? Como que houve de que maneira houve essa aproximação, professora Isabel e professor Erinaldo? Vocês já se conheciam, já tem um trabalho, já trabalharam juntos? Conta pra gente aí da onde que o Erinaldo encontrou a professora Isabel. Bem, eu não sei se ele vai gostar muito de eu contar, mas eu acho que eu ouvi que ele tinha vontade de colocar para trabalhar com ele, respeitando todo o pessoal que é aqui de Votorantim, que já trabalhava, que ele conhece muito bem, muitos professores do lado dele, e ele tinha vontade de colocar alguém que tivesse essa paixão que nós temos pela educação, mas que tivesse um pouco de experiência em gestão. E eu trabalho em Sorocaba, eu vim da Secretaria de Educação de Sorocaba, eu brinco que eu sou um empréstimo, alguns dizem que eu sou empréstimo de Sorocaba, eu sou da rede de Sorocaba e era da Secretaria de Educação. Concursada. Concursada. Então, alguns dizem que eu sou um empréstimo a Votorantim, outros dizem que eu estou sendo repatriada por Votorantim. Se eu sou daqui, eu tinha que estar aqui. Então, acho que isso nos aproximou. Esta vontade de fazer o melhor pela educação e um pouco de experiência em gestão que eu já trago para esse trabalho, que é importante para quem vai coordenar uma rede inteira. Então, foi isso que nos aproximou. E está valendo a pena trocar Sorocaba por Votorantim?
Eu não diria que eu estou trocando, eu diria que eu estou trabalhando em outro lugar no momento, né? Então eu trago a experiência de lá, gosto demais, tenho essa facilidade, então, de circular por Piedade, Votorantim e Sorocaba, porque aí eu tenho muitos amigos professores, amigos gestores, então eu não diria que eu troquei, eu diria que eu estou vivendo uma experiência nova. E hoje a gente discute a região metropolitana, nós discutimos, é muito interessante, os nossos professores de Votorantim e Sorocaba, nós compartilhamos quase 50% de professores. Então, logicamente que a gente procura olhar o que está acontecendo numa rede e outra. Também temos uma troca muito boa entre Sorocaba e Votorantim, que nos aproxima daquilo que seja qualidade em educação. Então, alguma coisa que está dando certo aqui, ou que está dando certo lá, ou até em Piedade. Se bem que nós, na educação, temos uma aproximação que vai além mesmo das questões políticas, que é essa aproximação de secretários, aproximação de gestores em educação, porque nós temos esse foco muito ligado à escola. Então, isso para nós é importante, né? Eu estive recentemente no encontro de secretários, que conversamos por várias situações, falando muito das nossas escolas, então isso é importante. Então, não é exatamente uma troca, é um momento que, neste momento, eu aproveito essa experiência que Sorocaba me deu para colocar à disposição de Votorantim. E politicamente falando, você tem, posso falar você, a senhora? Eu prefiro, né? Tem alguma relação com o PSDB? É filiada faz tempo, não? Não, eu não sou filiada, mas tenho uma simpatia enorme, já vim de um governo do PSDB, respeito muito, gosto do tipo de trabalho, senão também não aceitaria. Então, isso faz com que também eu me identifique. Da mesma forma que, de algum jeito, alguém se identificou com o meu tipo de trabalho, com a relação que eu tenho, eu também me identifico com o PSDB. Então, respeito muito, gosto da administração que o PSDB coloca, então isso me faz também fortalecida para enfrentar o desafio. E alguma vez você já se candidatou ou pretende se candidatar a algum cargo? Não, cargo da política não. Interessante a pergunta, porque o professor está sempre preocupado a falar da educação. Não tenho essa pretensão, nunca tive esse foco. Acho que me tornei secretária por uma competência técnica, que está à disposição hoje do PSDB, está à disposição a essa administração, está à disposição dessa cidade, mas principalmente está à disposição da comunidade. Independente de partido, a gente tem que ter isso na administração. Eu trabalho para a escola, para as crianças, para os professores, para a comunidade. E acho que isso a gente pode levar sempre. Agora, é lógico que eu me simpatizo muito com o PSDB, e defendo muito a nossa administração e o nosso prefeito. A pergunta foi porque recentemente nós tivemos aqui também o secretário de Meio Ambiente, o Mineiro, e ele já se candidatou e ele continua dizendo que ele pretende continuar se candidatando, que ele tem ele planeja isso para ele. Então, até por vocês exercerem no escalão da prefeitura, estarem ali no mesmo nível, então talvez a pergunta tenha te assustado, mas acho que foi mais nesse sentido que eu quis perguntar, até para a população ver como são heterogêneos os secretários, A gente vê que é bem mesclado, político e técnico, Mas, na verdade, o secretário precisa ter essa característica política e técnica, Eu não posso ficar neutra as questões políticas, não seria, porque é um cargo político, nós sabemos disso, mas também não tenho a pretensão. A sua pergunta é bem direcionada. Você tem essa pretensão? Não, eu não vim com essa pretensão, mas defendo a administração, eu defendo o nosso prefeito, defendo o PSDB e acho que isso é importante. Defendo com bom trabalho. Acho que a maior arma que nós secretários temos é defender a administração com bom trabalho. Isso eu defendo. E você tem relacionamento político, até de articulações com deputados em busca de verbas ou de acesso a projetos que os governos eles estão sempre lançando novos editais, novas possibilidades da prefeitura conseguir recursos, e imagino que na área da educação e saúde são os que mais têm. Então deve ser uma correria, imagino, ficar correndo atrás de todos os projetos, de tudo que está aberto, não perder essas oportunidades. Como que você consegue se manter atualizada quanto a isso? É por meio de deputados ou não? Como que é a sua relação com o Ministério, com o governo?
O Ministério da Educação, ele tem como característica ter divulgar muito o seu próprio trabalho. Então, o que a gente tem que ter é uma atenção técnica muito grande o tempo todo para um novo projeto. Os informativos. Os informativos, né? O MEC, o tempo todo, ele está passando isso. Então, logicamente que, se necessário, isso eu faço junto com o prefeito, para que a gente precise chegar mais rápido a algum lugar ou não, porque o MEC, ele vai trazendo a informação e ele é bastante exigente quando existe uma verba. Uma outra coisa muito interessante, como a educação é um foco muito forte, nós tivemos recentemente um programa que era do Governo de Desenvolvimento, do Ministério de Desenvolvimento. Então, como nós estamos atentos à criança, isso acontece muito mesmo, como você falou, em educação, saúde, cidadania. Então, nossa atenção é à criança. Então, quando acontece alguma coisa, a gente desconfia que vai sair um programa, então nós temos que ter os técnicos que ficam acompanhando o site, e uma das coisas é a agilidade que tem que ter. Porque se nós queremos trazer mais alguma coisa boa, no momento nós estamos lutando para melhorar a creche, estamos lutando para aumentar vagas de creche, então a gente está o tempo todo vendo o que está acontecendo com a primeira infância, o que estão oferecendo para as crianças de 1 a 3 anos. Então, o tempo todo a gente está nessa atenção. Qualquer encontro que nós tenhamos com o governo federal, a gente está lá perguntando, e também nessa relação entre secretários da região, nós avisamos uns aos outros. Então, se sair um programa, nós colocamos para que todos os secretários da região saibam, né, independente de partidarismo. Todo mundo sabe, olha, saiu esse programa, é da secretaria tal. Teve uma mudança na merenda, estão oferecendo material. Então, o tempo todo a gente precisa estar muito atento para não perder nenhuma oportunidade. Excelente. Tudo bem, eu queria voltar um pouquinho, falando ainda desse período de 1 ano e 5 meses, duas questões. Primeiro, qual foi a Secretaria de Educação que você recebeu, né? E dentro desse período, qual foi os avanços que você já acredita que foram feitos nesse 1 ano e meio? A secretaria que eu recebi foi uma secretaria com pontos de bastante necessidade de melhoramentos, mas recebi uma secretaria com uma certa organização, né? Até porque eu também já convivia com a ex-secretária em alguns momentos, né? Por conta da gestão, e com grandes expectativas, especialmente dos professores, né? Então, nós estamos nesse ano com o plano 10 anos de Plano Municipal de Educação, então existe uma expectativa de revisão. Existe uma expectativa com o Estatuto do Magistério, que a gente já começou um movimento com os professores, não é fácil fazer essas revisões. Então, essa expectativa também de melhoria na carreira do professor, no Estatuto, uma expectativa de melhoria pedagógica, né? Até porque a gente tem essa característica de... Eu já dei aula para muita gente aqui. Aí está falando dos planos ainda. Na verdade, dos planos e ainda do que são as expectativas, porque uma coisa que nós fizemos foi ouvir a rede. Então, eu procurei ouvir a rede, eu ouvi diretores, eu ouvi professores, indiretamente eu ouvi pais, também para que a gente fosse implantando melhorias que dissessem respeito à comunidade. Então, a expectativa de mexer com o Estatuto, ela existia. Expectativa de melhorar alguns pontos nas escolas com relação à manutenção, sempre existiu. Expectativa que houvesse uma melhora pedagógica, também existia. Então, nós fomos trabalhando com isso. A secretaria estava relativamente organizada, mas eu tive um desafio que também a equipe inteira foi trocada. Então, eu cheguei, mais uma pessoa e os supervisores de ensino, e nós fomos mexendo nisso. A equipe hoje é uma equipe que você construiu, ou é uma equipe que você recebeu? Não, uma equipe que eu construí. Você construiu? Juntamente com o prefeito, nós dois. Nós construímos juntos essa equipe, é uma equipe que eu gosto demais, que trabalha muito bem, que abraça a causa, muito disposta a aprender. Como eu trouxe essa experiência de gestão, então tudo que eu posso eu ensino, e tudo eu sempre brinco com eles, e tudo que eles têm para me ensinar eu também procuro aprender. Mas é uma equipe que abraça muito, tem muitos professores, tem outras pessoas trabalhando,
E nós fomos reconstruindo essa secretaria, porque, logicamente, que eu vi com uma forma diferente de trabalhar, né? Então, existe uma característica muito forte na nossa administração, que é seguir à risca as orientações legais, orientações do MEC, orientações mesmo da questão do próprio Estatuto do Funcionário, do Estatuto do Magistério. Então, isso talvez criou um certo impacto de que eu não faço uma resposta sem pensar duas vezes e consultar a equipe, para nunca ser injusta com alguma questão. Então, isso é delicado, né? Porque a gente precisa olhar mesmo e rapidamente fazer o que é certo. Então, organizar a secretaria foi um desafio, mas ela era uma secretaria organizada assim. O que eu tive aqui, já rapidamente me apropriar da secretaria, já que eu vim com uma equipe nova. E apropriar-se de uma secretaria de educação, com 550 professores, 1.300 funcionários e 12 mil alunos, é quase que conhecer o boletim de cada aluno, né, para ver o que cada escola está precisando. Então, esse diagnóstico, para nós, foi, assim, difícil. E algumas coisas que nós queríamos mudar muito, algumas coisas que aí eu encontrei de uma forma um pouco desorganizada e que eu queria melhorar. Queria não, já melhorei. O que, por exemplo? Eu acho que nós tivemos um desafio muito grande com o transporte escolar. O transporte escolar ele estava muito desorganizado, os veículos estavam sem manutenção, já fazia muito tempo, então existia uma insegurança, inclusive por parte dos motoristas, e agora, um ano depois, a gente está comemorando muito, porque é muita irresponsabilidade você colocar um ônibus sem manutenção, e alguns dos nossos transportes faziam 6, 7 anos que estavam sem manutenção. Então, isso foi muito complicado. E a criança não pode deixar de ir na escola. Então, esse desafio foi um dos maiores que a gente pegou. Então, só da rede municipal hoje, nós temos 250 crianças que vêm para a escola. E você não pode deixar a criança fora da escola. Então, manter esse transporte rodando, nós estamos arrumando, e aqui, onde que não vai hoje? Então, nós tivemos esse desafio grande. E quando você pega uma coisa mal feita, desorganizada, infelizmente, sem um procedimento correto, que são os casos das licitações, das contratações, você leva um tempo para colocar em ordem. Isso foi difícil. Se não tinha manutenção há 2, 3 anos, então eu tinha que criar um procedimento novo, não a Secretaria de Educação junto com a administração, com finanças, então isto foi alguma coisa que a gente teve que melhorar. Além do que, mesmo no transporte, nós tínhamos verbas externas que vêm para esse tipo de trabalho e que são muito exigentes. Tudo que a gente recebe do governo federal, do governo estadual, tem muita exigência para que você gaste direitinho, faça da forma correta e não devolva dinheiro. Então, eu sofri um pouco com isso, isso foi um grande desafio. Outro desafio também são as creches, nós temos esse desafio de ir aumentando sem perder a qualidade. Então, a gente tem essa pressão de que precisa mesmo. Qual o déficit hoje de crianças que precisam de creche? Quando a gente fala em déficit, a gente tem 2 tipos de olhar para a creche. As crianças que nós sabemos que estão fora da creche não procuraram e aquelas que procuraram. Então, hoje a gente tem mais ou menos 400 crianças que já deram o nome na fila. Então, essas crianças têm entre mães que trabalham e mães que não trabalham. Porque é muito interessante, quanto mais você melhora, mais o pessoal procura. Certo. Então, a gente tem gente São tirando... quantas crianças em creche hoje? Hoje nós temos 2.100 crianças em creche. Então, ainda tem 400 na fila. 2.100 crianças, quando a gente fala creche, fala de 1 a 3 anos, sim, de crianças que ficam o dia todo. Integral. Porque nós também aumentamos bastante este ano as crianças de 3 anos que ficam em período parcial. Uhum. Então, lá na Vila Nova mesmo, está uma graça, os pequenininhos todos chegando para a escola. Então, nós também aumentamos o atendimento para as crianças de 3 anos. É que quando a gente olha os documentos, de 1 a 3 é essa idade. E quando pensa em creche, é o período todo. Mas os pequenininhos de 3 anos, a gente teve na escola Edith Maganini um aumento grande, né? Já foi foco da reportagem de vocês, inclusive, que ali no bairro não se atendia os 3 anos. Então, se pensava só na creche. Quando a gente abriu para a comunidade na hora procurou, porque viu que a criança de 3 anos vai para a escola também, não precisa ser o dia todo na creche. Uhum. Então, a gente conseguiu atender. Professora, e como é a relação sua com as professoras que fazem parte da rede municipal aqui na cidade de Votorantim? Você criou algum mecanismo para você ter um diálogo com elas, se aproximar delas? Acredito até por você ser professora, né? Isso facilite, pelo menos em partes.
O diálogo com os professores é sempre um grande desafio, porque é enorme, são 550 professores. Então, nós temos aí aquele que media hoje para a gente esse diálogo, que é o coordenador pedagógico. Então, nós temos reuniões semanais com os coordenadores, mas também eu procuro criar outros caminhos. Eu já recebi professores na sala, eu já tive reunião com professores, com representantes, com 100 professores. Então, todas as vezes que a gente vai precisando, os professores vão questionando, a gente procura ir atendendo. Já fui para a escola conversar com um grupo de professores. Também já tivemos, né, nosso encontro no ano passado, fizemos isso esse ano de novo. No primeiro dia de aula, nós estamos com os professores, então eles fazem questionamentos, né? Quando começa muita pergunta assim, informal, eu sempre gosto de mandar um comunicado para a escola, para que ele tenha consciência do que está acontecendo. Então, eu considero um relacionamento bom. Pode não ser assim aquele relacionamento que todo mundo acha maravilhoso, perfeito, eu as amo, elas me amam, mas nós temos um respeito de educadores. Isso nós temos o tempo todo, entre eu e os professores, e que é intermediado, lógico, por essa equipe que está entre nós, tanto a equipe da secretaria quanto os gestores das escolas, os coordenadores e os diretores. Mas a gente tem, e uma coisa que eu já ouvi o comentário, é que eles gostam de ser ouvidos e que eu os ouço. Então, às vezes, eu respondo alguma coisa no Facebook, se me manda, se coloca na minha página, eu respondo. Esses dias teve uma coisa interessante, eu vi uma professora fazer uma colocação assim, super equivocada. Então, eu procurei, chamei ela para ser minha amiga no Facebook, ela foi minha amiga e eu dei toda a explicação do equívoco dela para ela. Então, o Facebook, a gente não pode evitar que ele existe e ele é um canal. A nossa intenção é criar uma página a mais, que os professores se sintam à vontade também para a gente ir. A nossa intenção é, aqui, logo fazer essa página que a gente se relacione com o professor, onde eles possam publicar coisas. A gente também tem gente muito boa na rede, fazendo trabalhos interessantes, que a gente não entenda o Facebook ou a página só para fazer denúncia ou crítica. Ou fofoca. Ou fofoca, pelo contrário, que a gente também perceba que tem muita coisa boa, que tem gente muito boa na rede. Então, eu considero um bom relacionamento. E com esses 12 mil pais e mães, existe uma aproximação de alguma maneira ou se torna mais difícil? Ele é difícil, mas não é impossível, porque a Secretaria de Educação é a parte administrativa da secretária e sua equipe, que desdobra com a supervisão de ensino, que amarra o diretor, o coordenador, o professor. Então, quando o professor entende o mecanismo, é ele que fala em nome da secretaria ou não. Então, a aproximação da comunidade tem sido por um comunicado, ou porque nós nos colocamos à disposição, ou porque nós chamamos, ou porque nós somos chamados. Então, quando nós somos chamados, isso é importante. Quando nós temos a oportunidade de conversar ou alguém quer uma explicação, nós fazemos questão de ir até a comunidade. Nós tentamos fazer uma mudança numa creche no final do ano e nós consultamos os pais. E os pais e aí os pais não entenderam. Já houve uma movimentação que a gente ia tirar justamente as crianças que foram para o EDIT. E no dia seguinte eu falei, não, volta todo mundo lá, porque nós fizemos a consulta à comunidade e a comunidade não quer a mudança, não tem problema nenhum. Então, imediatamente a equipe foi para a escola falar com a comunidade. Ontem também a gente teve um episódio que ia ter uma movimentação, eu falei, não tenham dúvidas, chama a comunidade, a gente conversa com ele, a gente ouve a comunidade. É importante que a comunidade entenda que quando a gente recebe a denúncia e corre na escola, não é para esconder nada, é para ouvir a comunidade, porque pode ser que ela esteja vendo uma outra coisa que a gente não enxergou ainda, porque nós temos o nosso grande mecanismo de comunicação, são os diretores. Mas, de repente, por algum motivo, a comunidade não se contentou com a voz do diretor, por algum motivo, e quer, porque nem sempre a comunidade acha que o diretor falou a verdade ou não foi suficiente, né? Eu defendo os diretores. Também não é uma relação, eles querem ouvir o prefeito, e às vezes não é nem a secretária, é o prefeito, não é nem comigo. Mas a gente corre, a obrigação da equipe da secretaria é correr lá, tentar ajudar, para fazer o melhor pela comunidade. E uma das coisas que a gente procura é dar a resposta antes. Está lá com um problema. Não, está aqui, está programado. Não consegui ir nessa comunidade hoje porque
A escola são 45 escolas. Né? Mesmo que a gente queira, a secretária ou o prefeito, passar numa por dia, eu vou passar numa agora, só vou conseguir daqui 2 meses passar na última. Então, isso a gente vai falando para a comunidade, não deu hoje, mas vai o representante. A gente procura, no máximo, se aproximar da comunidade. Professora Isabel, um dos projetos aí que falar em comunidade, né, que agradou já de imediato aí a população, foi o programa que fazia a distribuição dos uniformes escolares, né? O governo, a secretaria que a senhora está à frente, no primeiro ano, que foi 2013, né? Prosseguiu com a forma que o governo anterior procedia, né? E fez da mesma forma. E a surpresa nesse final do ano de 2013, né, foi justamente a mudança da forma em que os uniformes iriam ser distribuídos. De certa forma, pegou as pessoas de surpresa, os pais, enfim. Essa orientação que o Tribunal de Contas deu para o governo, para a secretaria, para a prefeitura, não foi uma orientação, e essa orientação, o governo do professor Irinaldo não levou essa orientação muito ao pé da letra, encarando como determinação. Encarando como determinação, isso sem causar até uma preocupação no desgaste político, primeiro, né? Porque não envolve só pais e alunos, envolve o comércio da cidade, né? Envolve o comércio da cidade. Foi uma coisa necessária, não tinha outra maneira de se lidar com isso para que o desgaste e o prejuízo, não só do governo, vamos nem falar de prejuízo político, né? Mas do prejuízo também desses alunos e desses pais, que de uma certa forma, até pelo tempo em que os uniformes tá chegando para essas pessoas, é um tempo diferente, né? Atrasou, e isso acaba também causando prejuízo para as pessoas, né? Então, eu queria ouvir da senhora, porque a gente já desde dezembro, nós estamos entrando em abril, né? E não se fala em outra coisa dentro do assunto educação na cidade de Votorantim. Aliás, eu acredito que essa é uma das ansiedades maiores aqui, tanto nossa quanto dos nossos telespectadores, de estar ouvindo da senhora essa explicação. O prefeito já se pronunciou várias vezes, a senhora também já falou aqui na TV Votorantim por diversas vezes, mas seria muito importante a gente entender como que a coisa se deu. Bem, eu acho que o primeiro esclarecimento é que não foi uma orientação. Existe uma diferença entre orientação, determinação e condenação. Quando alguma coisa é condenada pelo Tribunal de Contas, significa que ela não pode ser feita mais. E isso aconteceu em novembro de 2013, quando nós recebemos e o cheque ele foi considerado ilegal. Existe aquilo que não pode mais ser feito, porque se um governante do nosso país, em qualquer parte do país, ele pega algo que foi condenado pelo Tribunal de Contas e ele faz novamente, é improbidade. Só que o Tribunal de Contas não faz isso de cara. Ele primeiro faz a orientação, a recomendação. Então, ele fala, olha, você está fazendo, mas cuidado, porque está errado. Foi aí isso ele faz que aconteceu? A primeira vez, não conosco. Não, Anteriormente. A primeira, a segunda, na terceira, que foi justamente o ano passado, que veio com o cheque de 2012, então o Tribunal de Contas falou, está errado, não pode fazer e o dinheiro tem que ser devolvido. Foi isso que o professor Irinaldo falou, principalmente nas entrevistas que ele dá de segunda-feira na Rádio Jovem Pan? Nas primeiras entrevistas ele falou em recomendação e depois ele passou a citar que era uma determinação que citava inclusive um valor de mais de R$1 milhão que teria que ser devolvido se não cumprisse, né? Então, ele não usou essa palavra que ela utilizou, mas ele quis dizer que era algo que ele precisava cumprir, entendeu?
definitivo. Agora, sim, o que me causou um pouco de dúvida, coincidentemente hoje, eu recebi um release da Prefeitura de Salto. Sinceramente, eu nem sei qual é politicamente, qual é o partido que é gestor de Salto. E eles implantaram hoje, foi aprovado na Câmara dos Vereadores, o cartão escolar. As crianças vão receber o cartão e os pais vão poder usufruir no comércio cadastrado. A mesma coisa que o cheque. Será que eles também vão ter esse problema? Eles não estão atentos? Aliás, nessa comunicação regional, tem comunicação com Salto também? Tem. A secretária de lá, nesta semana, disse o seguinte: eles resolveram implantar porque a troca do cheque pelo cartão tem o mesmo sentido. E como o cartão parece ser novo, porque vai para a licitação, porque então o Salto resolveu esperar a recomendação do Tribunal de Contas. Provavelmente, eles querem fazer 1 ano para depois ver, porque dá para fazer 1 ano, e depois ver como é que fica. Entendi. Então, a secretária de Salto comentou isso. No nosso caso, não é assim. O cheque já está em processo. Já aconteceu, já havia a recomendação e o tribunal falou que está errado. Então, não tinha como continuar de jeito nenhum. As primeiras pessoas que souberam disso foram os comerciantes. Eu tive uma reunião em dezembro com a Associação Comercial, disse a eles, expliquei. Foi muito interessante porque uma pessoa nesta reunião já tinha na mão a condenação, porque ela é pública. Então, qualquer um pode consultar no site do Tribunal de Contas hoje, entrar e ler. A condenação. Lá está escrito a devolução, inclusive. A devolução. A devolução do dinheiro que tem que ser feito. Então, com isso, nós não tínhamos outra opção senão começar, então, pensar nas crianças. E por isso que a gente começou a trabalhar. Em dezembro, a gente começou assim, já pensou, pegou a lista de material, olhou, já fez a lista, começou o processo licitatório. Então, em dezembro, a gente já começou a pensar nesse material, pensar como seria o começo da aula, fazer um planejamento para o início das aulas, porque quando nós anunciamos em janeiro, o nosso processo de colocação de material nas escolas já tinha iniciado. Então, nós começamos a olhar, então, o que nós já conseguiríamos trazer. Nós tínhamos material na secretaria, foi para as escolas e como que nós íamos comunicar isso aos pais. Uma vez que no primeiro dia de aula era tradição receber o cheque, e o pai não ia receber mais. Então, o pai o tempo todo está sendo avisado que o material está sendo licitado, está sendo comprado, e que no começo de aula tinha lá um material para iniciar as aulas. Então, a gente foi trabalhando nisso, está trabalhando ainda ardentemente nisso. E lá em novembro, quando a senhora recebeu essa notícia, preocupou a senhora? Com certeza, porque nós tínhamos sempre a nossa preocupação. Em dezembro, nós estamos fechando o ano que está ali encerrando e iniciando o ano seguinte. Então, a nossa decisão foi rápida, assim, nós tivemos que começar numa época que é difícil começar processo licitatórios, compras, mas nós iniciamos o processo licitatório, entramos com a lista, porque a licitação ela é algo que leva um tempo. Então, o Tribunal de Contas ele tem feito grandes exigências e é importante, não deixa de ser, dele ter razão nesse aspecto de que você tem que comprar um material de melhor qualidade, você precisa garantir o gasto, como se vai gastar o dinheiro. Então, nós começamos esse movimento, sim, de já colocar materiais na escola. A grande diferença é que não chegou material individual, mas material para iniciar as aulas, cadernos, lápis, borracha, básico, principalmente que as crianças precisam, isso a gente já foi colocando em janeiro. O pai foi comunicado, enquanto ele foi comunicado, nós já estávamos em andamento com o processo licitatório, já fazendo a compra do material. Agora, tem um pequeno atraso, da entrega, as empresas que estão atrasando alguma entrega estão todas sendo multadas já, então a Secretaria de Administração tem trabalhado muito conosco e os materiais estão chegando. Então, Mas estão sendo entregues assim picados ou estão aguardando chegar o kit todo? Não, nós hoje temos a falta de alguns itens, mas tudo que foi chegando nós já entregamos. Nós dissemos que queríamos entregar na primeira semana de março. Como houve atraso, nós nos propusemos a receber e entregar na última semana de março. Isso aconteceu. Nós estamos a semana inteira entregando material. Logisticamente, isso deve estar ocupando bastante. Bastante, mas a gente tem trabalhado muito para colocar esse material na escola, para colocar o caderno, sulfite, vários materiais que eram os materiais comuns da lista, porque a lista do cheque estava nas lojas. Então, nós nos baseamos na lista
né, que é o material que se inicia a aula, é o material básico de trabalho dos professores, e com ele é que a gente foi trabalhando. E esse material não está faltando na rede. As aulas iniciaram com esse material para o professor iniciar o seu trabalho. Sim. Nós fizemos da seguinte forma: algumas coisas nós fomos entregando, e na primeira reunião com diretores nós também já fomos olhando as escolas que precisavam de mais material, de menos material, e como eu tenho reuniões periódicas, nós sempre estamos dizendo aos diretores que vão pedindo este material, a gente vai colocando, tem os e-mails, para ir recolocando. Nos momentos que alguém fala, por acaso, que está faltando, eu coloco a equipe da secretaria inteira para ligar de escola em escola, visitar a escola para ver se está faltando alguma coisa. A gente tem trabalhado arduamente nisso para a gente ter certeza. A senhora constatou a falta de algum material? Porque denúncia de falta de material chegou. E essas denúncias, sim, é procedimento? Faltou sulfite, faltou... Não faltou sulfite, não faltou caderno. O que tem, muitas vezes, a gente teve uma coisa interessante no começo, foi um pai que comentou que não queria levar a criança ainda. E nós falamos para a escola, vai atrás da criança, né? Não está faltando material na escola. Agora, vai criando uma ansiedade, porque os professores vão vendo que estão usando material. Isso eles sentiram. Eu li vários e-mails hoje. Está começando. Por exemplo, a gente tem aí o material básico do infantil, que as professoras queriam começar com o caderno de cartografia. Então, esse caderno chegou essa semana. Então, isso os professores comentaram. Não começou do jeito que o professor queria, mas tinha material para começar. Os nossos professores são extremamente criativos, nossos professores não dependem só desse caderno, mas ele estava sentindo falta. Uma outra coisa também que a gente trabalhou bastante, houve uma certa crítica, é o material coletivo. O material que a gente mandou para a escola, então nós mandamos caixas de lápis de cor. Então não foi uma para cada criança, mas foi um material coletivo. Os nossos professores têm capacidade para trabalhar com isso, só que isso gasta rápido. Então, à medida que foi passando o mês de março, foi criando essa ansiedade. Professora, por que esse material foi possível se organizar, esse material estar no início do ano letivo e o outro material individual não? É uma questão de licitação, acho que a senhora já falou e eu não consegui entender. Quando nós tínhamos já uma compra de material que nós temos para ir recolocando para as escolas. O ano passado a gente já tinha uma licitação, um estoque normal. Como nós também tínhamos a possibilidade de comprar uma certa quantia, então nós também compramos em dezembro e janeiro. Licitações anteriores. Nós temos uma licitação que vai correndo durante o ano e que coloca material na escola. Então, as crianças que têm dificuldade para comprar caderno, porque o cheque não dava conta de tudo, o cheque era o mínimo que ele estava colocando, coisa que esse ano nós estamos colocando tudo. Então, o cheque no valor que ele também era muito baixo para os 4 cadernos, ele era restrito. Esse ano não, nós estamos garantindo os cadernos, eles não chegaram, estão chegando e vão chegar até o final do ano. Então, com isso, nós já tínhamos um certo estoque que já disponibilizamos para a escola. Como nós tínhamos uma licitação fechada já, que nós vamos colocando esse material, a gente pediu todo esse material. Só que não são 12 mil cadernos naquele momento. Nós tínhamos 4 mil cadernos. Então, para quem? Nós estamos olhando as escolas as escolas também foram ajudando. Os diretores também foram vendo o que tinham e colocando para as crianças. Enquanto nós começamos a licitação grande, a licitação de 48 mil cadernos, que é diferente. Então, nesse ponto, quando o tribunal orienta que a obrigação da prefeitura é licitar para comprar uma coisa de melhor qualidade, de melhor preço, pela equidade, que é todas as crianças receberem o mesmo material, então ele tem razão. E nós estamos vendo isso. Nós estamos olhando, estamos garantindo. Então, você conseguir fazer uma licitação, olhar se o material é bom mesmo, dá um certo tempo, mas esse material que está chegando é da melhor qualidade e está chegando nas escolas. O sulfite nunca faltou. Isso é uma coisa que não faltou nas nossas escolas. Teve gente que falou que levou livro velho num lugar em Sorocaba para trocar por sulfite. Então, isso é uma prática dos professores, até a gente também foi até atrás. Não foi, o professor chegou na escola e ele não tinha o cheque. O ano passado, quando nós entramos, nós tivemos um problema de falta de material, porque o estoque que tinha era muito baixo. Também começamos um processo licitatório que é justamente esse que depois
ele está hoje redondinho, que cria o estoque da secretaria. Então, o ano passado ele ficou ansioso porque demorou. Esse ano não, já estava todo lá, o sulfite à vontade, eu diria, porque nós entregamos material em janeiro. O sulfite foi uma coisa que em janeiro já estava nas escolas. Quando nos deparamos com os diretores, dissemos, vai buscar mais. Teve gente, escola que já pegou 40 mil sulfites neste ano. E a gente nem um minuto controlou dizendo não pegue, porque a escola conhece a sua necessidade. Então, esta fala me criou uma certa estranheza, até eu estava conversando com o Wellington. O professor pode ter feito isso por uma iniciativa dele, ou ele pode ter feito isso não porque faltou, porque nós estamos em cima e a gente tem controle na secretaria. Então, nós estamos perguntando para o diretor o tempo todo e mandando material, ou então dizendo, vai buscar, ou então, nós tivemos um caso, a diretora não podia, nós levamos para a escola. Então, sulfite não é o nosso problema. Então, a gente não entendeu muito bem essa fala, mas pode ter sido uma ação lá na escola que aconteceu e no começo, porque no primeiro dia foi os professores receberam a notícia junto. E o professor tem essa criatividade de falar, bem, não vou esperar, vou dar um jeitinho, né? E aí, quando chegou, já estava o sulfite lá também, então ele acabou se saindo bem. E em relação aos uniformes, alguma criança é impedida de entrar nas escolas sem uniforme? De jeito nenhum, até porque o uniforme em rede pública ele não é obrigatório. Nem que a prefeitura não dê, ele não é obrigatório em escola pública. Como não é nem na escola particular. Então, o uniforme existe para um bem-estar da criança. Nos últimos anos, as redes públicas estão oferecendo o uniforme para garantir também a equidade, garantir esse conforto para todo mundo igual. Mas, nesse momento, a gente tem pouquíssima criança sem uniforme, que são só as crianças novas que vieram de fora ou aquelas que cresceram rápido, né? Porque tem aí alguém que cresceu rápido e perdeu o uniforme do ano passado. Mas ninguém é impedido de jeito nenhum. Que nós tivemos relatos de pais dizendo que na escola dos filhos não pode entrar sem uniforme. Será que foi, assim, uma pressão que a diretora e os gestores da escola deram para que os pais, de alguma forma, não utilizassem isso como desculpa para não enviar seus filhos sem uniforme, mesmo eles tendo os uniformes do ano passado? Ou é porque realmente elas estavam obrigando essas crianças a irem? Daqui a pouco eu posso até checar o nome dessa escola, mas eu ouvi esse relato. É um relato realmente, eu gostei da sua palavra, checar. A gente tem feito isso de olhar onde está acontecendo, se realmente é fato, porque, como eu disse, eu tive o relato da escola que o pai disse que não queria levar, porque achou que ia chegar lá, todo mundo ia ter material e o seu filho não. Então, esse relato me comoveu e a escola se desdobrou e falou, não é assim, todo mundo está com material. Então, talvez alguma coisa isolada do pai, ou então alguma coisa que está fugindo do nosso controle, o que eu duvido, porque os diretores são muito cuidadosos. E nenhuma criança